E eu fiquei pensando... Agora existe, inventando palavras com Ezio. Porque tem uma coisa também da comédia, né? Que eu fico pensando, às vezes, como a gente vê alguma... Sabe quando tu vê alguma cena que é muito engraçada e tu não sabe se tu acha engraçado ou não, porque tem uma linha também, né? E eu acho que o palhaço, ele transita muito nesse lugar, assim, de também apontar o dedo para aquela pessoa e ela rir dela mesma, né? Tipo assim, É, tem essa capacidade, assim. tem Isso eu uma acho coisa... incrível da comédia, ela é muito complexa, né? Ela é muito... Uhum, uhum. Enfim, é um gênero muito complexo, né? E eu acho que tem uma coisa muito legal da comédia, que é muito mais fácil, Mari, eu falar de uma coisa para você, né? A gente vive, se relaciona, tarará. É muito mais fácil eu falar para você alguma coisa muito profunda num ambiente de leveza. Você me escuta muito mais do que se eu já chego para você dizendo assim, Mari, você isso, você aquilo, você aquele Isso. outro. Porque o seu instinto, o nosso instinto animal é, opa, a Mari está vindo brigar, então eu também me armo. O riso, ele abre um espaço de cumplicidade, ele abre um espaço de convivência, entende? Então, a partir daqui, a gente pode tocar em pontos muito importantes e cruciais, assim. Para mim, um grande exemplo disso é A Vida é Bela, do Roberto Benigni. É um filme incrível, enfim, tem várias polêmicas e tudo mais, porque não pode fazer comédia com a coisa do Holocausto e tudo mais. E para mim, eu acho que não. Eu acho que tem mais é que pegar os exemplos, os tabus, e colocar comicamente, para que a gente possa pensar sobre os tabus, né? Para que a gente possa dar um passo além para um outro horizonte, né? E não simplesmente dizer, não vamos falar sobre isso porque isso é melhor. Eu sou mineiro, né? Então, mineiro adora um tabuzinho, não vamos falar sobre isso. Ah, câncer, não vamos falar sobre câncer, não vamos falar... Não, vamos conversar. Vamos É falar, falando, sim. claro, é falando sobre morte que a gente vai morrer melhor, entende? Porque é inevitável, né? Assim, a máscara do palhaço, ela carrega consigo esse emblema da imperfeição. O palhaço é o imperfeito, né? E a nossa maior imperfeição, né? Uma vez que a gente constrói um Deus que é imortal, né? A gente pensa num Deus que é imortal, então a nossa imperfeição é a morte, é sermos mortais, né? Então, entender isso, o palhaço o tempo todo ele está cultivando uma coisa que é vivamos, enquanto estivermos vivos, vivamos bem, em qualquer circunstância. E isso para mim, por exemplo, para transitar nesse período de Covid agora, é uma coisa que eu penso, eu falo, cara, entende? Eu nunca vivi uma guerra, mas a gente está vivendo numa situação muito próxima. Não estamos tendo ataques, mas a gente tem que ficar em casa, a vida mudou, eu não posso trabalhar. Entende? Na guerra, o que a gente vai fazer? Vai passar o chapéu aonde? Vai cobrar ingresso de quem? Ninguém vai sair de casa para ser ameaçado, né? Então, é interessante essa visão do palhaço, que eu continuo apesar de, né? Eu continuo simplesmente porque meu coração bate e eu tenho gana de viver, né? Ai, me Enfim, emocionei. Tô mas sensível. Ai, não, mas essa pandemia tá o mexendo momento muito. eu acho que o momento é de muita sensibilidade, né? Assim, o momento é de muita sensibilidade. Outro dia, ontem, né, eu fui levar um piano pro Edu, o Edu Sanfoneiro, que é um camarada queridíssimo que toca pra gente no Rei Vagabundo, no Zabobrinho Rei Vagabundo, do espetáculo. Levei, entrego o piano, olho pra ele e eu falo, cara, agora falta o abraço, mano. Eu quero te dar eu quero te dar um chamegão. Eu quero te Sim. agarrar e mas não dá, então fica assim, um olhando para o outro. Então, esse é o momento. E assim, o palhaço e nós, porque o palhaço nada mais é do que uma representação do que somos nós. Então, o palhaço, ele sofre isso também. Né? Eu falo muito isso em curso, né? Qualquer pessoa pode encontrar o seu palhaço? Sim, né? Eu tenho uma frase do Tchakovsky que eu gosto muito, né? O palhaço Tchakovsky, um queridão também, argentino. Ele diz, todo mundo é palhaço. Só alguns vivem disso, mas todo mundo é. E de fato, entende? O ridículo, ele é nosso. Nós somos ridículos. Nós somos ridículos por tudo. Nós somos ridículos até por querer contornar uma situação que é muito maior do que a gente, né? Essa situação toda do Covid nos mostra o quão pequeno nós somos, né?
Assim, é isso, nós somos frágeis. É uma coisa que a gente tem que ver. Muito. Né? Numa cabeça de alfinete cabem 10 milhões de vírus, entende? Assim, é muito pequeno. E a gente está aqui por causa dele, está parado por causa dele. Né? Ao mesmo tempo, Mari, encontrando outras maneiras de se relacionar. Entende? Assim, isso é importante. E eu acho que para a gente, artistas, agora, mais do que nunca, é hora da gente, bem, como é que a gente faz? Entende? Tanto para seguir na estrada, fazendo o que a gente sabe fazer melhor, que é a arte, que é esse encontro, que é o pensar sobre o existir. É isso que nós fazemos. Né? Assim, o que o artista faz? Ele expressa a experiência de existir. Né? A experiência de estar aqui, nesse mundo louco, né? Que, ora, os valores te pegam, te capturam, e você fica numa roda viva, louca, correndo atrás do próprio rabo, né? Ora, te mostra o tanto de possibilidade que você tem. Né? Eu gosto muito de uma coisa que o Léo Bassi fala, né? Enquanto palhaço, mas isso para mim é do artista. Né? O que o palhaço, ele diz, é útil em quê? Entende? Ele falava isso equilibrando bolas de basquete no pé, né? Fazendo antipodismo com as bolas de basquete. Ele falava, isso serve para quê? Não serve para nada. Eu não vou ajudar ninguém a fazer nada. Eu não vou ajudar, ninguém vai morar melhor por causa disso, ninguém vai ter mais saúde por causa disso, isso não ajuda ninguém a nada. Mas eu passei 12 anos da minha vida me dedicando a isso. E isso me faz ver o quão potente a gente é. Porque a gente tem se dedicado a coisas erradas. A gente não tem se dedicado, ele falava, a resolver os nossos problemas. A gente não tem se dedicado a olhar o mundo de uma outra maneira. A gente tem se dedicado a cultivar a economia, pensar que o PIB não pode parar. A gente tem pensado que eu tenho que ficar rico, cada vez mais rico, que eu posso ganhar dinheiro investindo na bolsa. Agora está cheio disso, né? Teve a XP, aí teve... Agora todo mundo fala, empíricos, todo mundo diz, venha ganhar dinheiro fácil, não sei o quê. É uma coisa louca, entende? E a vida? E isso que agora a gente está privado de perceber, o afeto do outro, o contato com o outro, a vontade de tocar o rosto no rosto do outro. E aí? O que a gente realmente consome, né? Porque tá todo mundo, né? Muitas pessoas que podem fazer quarentena estão em isolamento social e estão consumindo o quê? Né? Dentro de casa. Eu acordo, coloco uma música, depois eu vejo um filme, depois eu leio uma poesia, depois eu... Isso tudo é cultura, né? Assim, isso tudo é arte. Exatamente. Então, tudo isso é inútil, então a cultura é inútil, porque a sensação que a gente tem é com esses... Não dá nem pra chamar de monstro, né? Assim, porque dá até uma pena dos monstros. Exato. Mas é isso, assim, é uma desumanidade, né, tão grande, inclusive, né? Depois a gente vai pegar a cultura, que é a questão humana, enfim, mas... Sim. Então a gente também, a gente olha para isso, né? Os artistas, acredito, nesse sentido de olhar para a humanidade, de olhar para a gente, né? De falar sobre quem a gente é, para onde a gente vai, como a gente enxerga o mundo, né? E de construir empatia, né, Mari? De construir empatia. Isso é interessante, por exemplo, aí o trabalho da máscara, só para concluir essa parte da formação e tudo mais, para a gente avançar também no papo. Mas a máscara, para mim, assim como o palhaço, me colocou num lugar de, é um tipo fixo com o qual eu jogo, entende? Aqui, para mim, tem uma coisa muito interessante. Mais do que interpretar, o jogar, o se relacionar, que eu acho que é inerente ao trabalho da máscara e ao trabalho do palhaço. Pensando também que o palhaço é a menor máscara do mundo, né? Mas a nossa questão é se relacionar. O nosso tema artístico é qual é a nossa relação com o mundo, qual é a nossa relação com a existência. Então, eu parei de pensar como é que eu vou interpretar bem este papel e comecei a pensar como é que eu vou jogar bem esta máscara, como é que eu vou me relacionar bem com ela, entende? E ela, estando com ela, endossando a máscara, me relacionando com o mundo e com as outras máscaras. Então, é muito interessante isso, porque, mais do que tudo, o trabalho da máscara do palhaço, né, e também, por que não dizer, a máscara atual, é relação, entende? Como é que a gente se relaciona com tudo isso? Como é que a gente vai dar conta de tudo isso, né?
Tô anotando Então, umas coisas porque eu tô tendo uns insights aqui. beleza, ótimo. Mas para mim eu acho que é isso, assim, a máscara, o palhaço é um território de liberdade, porque justamente porque te coloca na relação com o público, na relação com o que você faz, enfim, é relação a palavra, não é interpretação, é relação. E falando em relação e máscara, agora que tu também já trouxe um pouco essa questão da máscara, e daí eu acho que entra todas elas, né? Independente de qual, se for meia máscara, se for máscara inteira, se for palhaço e tal. Claro, cada um tem as suas especificidades, enfim. Uhum, Mas vocês fizeram recentemente o Destino, né? Que é o uhum. último espetáculo do Barracão Teatro. E eu não tive a oportunidade de assistir todo, assisti alguns fragmentos e tal. E eu queria perguntar, Ézio, assim, e daí talvez eu dê um pulo, mas não sei. Vai. Pensando no o Palhaço, aí a Comédia dell'arte, né, que foi da onde tu veio, assim, enfim. Uhum. E aí para essa última experiência com as máscaras inteiras expressivas. E aí é uma pergunta, assim, que é uma curiosidade mesmo pra gente trocar nessas figurinhas, assim, como que foi, né? Como é que foi essa relação, assim, do jogo do palhaço, do jogo da comédia dell'arte para essa máscara inteira expressiva? Como que isso aconteceu? E aí, se tu pudesse falar um pouquinho dessa relação e um pouquinho, não sei se dá tempo, né? Também tem que cuidar, porque a gente tem só 59 minutos aqui, né? Então, tem esse Tá, tempo. Aí, mas um pouquinho também do processo criativo do Destino. tá. Bem, eu acho que a gente primeiro se colocou num abismo, né? Isso é muito interessante, porque assim, a gente vinha trabalhando com uma coisa muito na qual a gente transitava muito. Então é como assim, a gente sempre aprendeu, a gente aprendeu a dirigir e agora a gente está fazendo viagens boas com o carro. Só que agora mudou o veículo, entende? Então a gente se colocou nesse abismo, temos que aprender de novo, temos que entender de novo. A máscara inteira expressiva, ela para nós teve esse primeiro desafio de não entendê-la muito bem, como é que a gente se expressa, como é que a gente fala com ela que não fala, né? Depois, tem uma coisa para mim que é super importante, assim, que como ela é representação, ela continua trabalhando no campo da relação, entende? O tempo inteiro. Aí, primeiro a gente ficou num tempo de entender os códigos, né? A questão corporal, a questão dos temperamentos, sabe? Mais do que qual é o corpo da máscara, mas qual é o temperamento dela. Ela tem um corpo, mas às vezes isso quase nem é percebido. Isso é um trabalho muito interno de micro relações, micro tensões dentro do seu corpo. Mas o público não vê. Como na comédia dell'arte, que você já vê. Como no palhaço, que você já vê o corpo do... Né, que a gente trabalha muito com a ideia da coluna, a coluna emanando, né, da coluna que emana a manifestação do palhaço, da máscara. Entende? Mas a máscara expressiva, ela é na coluna que se dá, mas ao mesmo tempo ela não irradia, ela não vaza. Ela fica constrita naquele ambiente. Então isso é interessante porque a máscara expressiva, sem a fala, a máscara inteira expressiva sem a fala, ela nos coloca num lugar de uma potencialidade, de uma amplitude expressiva muito grande. Porque tem uma coisa que é assim, Mari, se você pega uma máscara, se você pega um palhaço, você põe o nariz vermelho, eu te olho de nariz vermelho, eu olho pra você e falo, opa, uma palhaça, ela vai me fazer rir. Eu quero ver, você é uma palhaça, então entende? Pode ser que você não fale nada, mas eu já abre em uma Já coisa cria uma expectativa. já abre uma expectativa. A máscara expressiva, quando você pega a máscara, para ela funcionar, você precisa trabalhar na dimensão da máscara. O seu corpo já precisa ser, entende? Eu preciso tensionar, o meu gesto precisa ser maior, enfim, eu preciso disso para que ela funcione. A máscara inteira, ela é muito humana. Essas com as quais a gente está trabalhando, né? Ela tem a cor da minha pele, né? Ela tem a cor da pele do fubá, ela tem a cor da pele da Carol, ela é uma máscara branca, negra, indígena, ela é uma máscara, entende? Humana. Então, quando você pega a máscara e coloca, você fala, o que eu posso fazer? Como na máscara expressiva. O que essa máscara faz? A máscara inteira expressiva, ela faz tudo. Ela é humana.
Ela é muito humana, entende? Ela representa uma individualidade, entende? Dentro desse rol enorme que é a humanidade. Então, é interessante porque, por exemplo, eu faço um velhinho, que é o seu Ari, que é um velhinho, assim, que todo mundo quer levar para casa. Que é um velhinho que, assim, ele é o meu tio Miguel, entende? É um cara hiper incrível. E o tio Miguel, que era um cara hiper incrível, assim, um jardineiro maravilhoso e tal, um cara ótimo. Quando o tio Miguel morreu, a gente foi descobrir que ele tinha duas famílias que não se sabiam. Você fala assim, cara, o tio Miguel? Como assim o tio Miguel? Entende? Então, a máscara, a máscara inteira expressiva, essa máscara tão humana, ela tem toda essa potencialidade, entende? De ter segredos que ninguém sabe, entende? Então, isso é muito interessante. Ela é uma máscara quase que para dentro, entende? Então, é interessante porque, então, pra gente, pensando como é que isso se liga, a máscara do palhaço, eu acho que ela está o tempo todo dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. É claro que todas elas precisam ter algum aspecto manifesto. Eu preciso ver, eu preciso entender que aquela máscara está alegre. Porque eu não vou olhar para uma máscara inteira e falar, agora ela está alegre, agora ela está triste. Não, é a máscara com o corpo, entende? Com a energia da máscara, com o temperamento dela que vai me fazer ver o movimento da máscara. Né? O palhaço, a mesma coisa. Só que o palhaço também pode ter esse segredo. Porque o palhaço, mais do que tudo, ele tem a cara inteira desnudada. É só o nariz que é máscara. É a menor Claro. máscara. Aí você pode pensar, mas e a maquiagem? A maquiagem também é máscara. Entende? Assim, a maquiagem também. Ela também é máscara. E cada vez que você diminui mais próximo do humano você chega. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, eu não maquiava aqui. Minha maquiagem é branco aqui, né? Vermelho e uma sobrancelha preta. E alguns detalhezinhos. Mas o grosso é isso. No hospital, eu trabalhava só com a bochecha rosada. Eu só rosava um pouco. Entende? E fazia um risco na boca. Um negocinho no olho. Entende? Então, assim, é pouca coisa. Eu fico mais com a pele para me aproximar. Para se aproximar. Então a máscara expressiva inteira, ela tem esse lado de humanidade do palhaço. Sim. Ai, que bonito isso, Eze. Legal. A Camis falou uma coisa aqui que eu acho legal pontuar no nosso papo, que a Camila, né, do Máscara em Cena, nossa parceira, ao representar a individualidade, ela trata a máscara inteira expressiva ao representar essa individualidade, né? Essa complexidade de cada figura, ela trata da humanidade de uma maneira universal. Porque a gente é complexo, né? Que nem o teu tio, que é isso, assim, tu não cria nenhuma... nossa, mas como assim? Fica chocado, né, com aquilo. Porque é humano, não é bom, não é ruim, né? Exato. A gente tem essas complexidades todas. E eu acho que isso é muito poético, dialoga muito, né? Assim, Sim. e claro, bom, quando a máscara tá bem construída, quando ela tá, né, quando ela funciona, quando ela vive, aí ela se mexe, aí ela pode fazer o que ela quiser, né? Porque foi o que você falou, ela é humana, então a gente faz tudo. Tudo que é humano, né? Exatamente. Enfim. Bom, mas eu queria aproveitar, Ézio, que o pessoal... Obrigado. Tem muita gente falando coisas lindas aqui para ti, espero que você esteja lendo. Não sei se você está conseguindo acompanhar. Enfim, coisas muito queridas também. A live fica salva 24 horas, depois você pode ler. Mas eu queria fazer a pergunta... Temos duas perguntas aqui, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa, vai mandando que eu estou anotando. Tá. Mas que foram duas perguntas... Enfim, que eu acho que pode ser bacanas. Que é a primeira, que é um pouquinho também sobre o trabalho de palhaço. Qual a importância da linhagem dos clowns europeus, tão bem registrada por Fellini no seu trabalho? Tá. E a outra é do João, querido João. Como acontece a escolha de ter uma sede para o grupo e quais as dificuldades? Falando mais da questão do barracão e, enfim, que eu acho que também é importante falar nesse momento, né? Porque o barracão está aí há muitos, muitos anos com esse espaço maravilhoso e no meio dessa pandemia também, como é que estão as coisas. Se tu pudesse falar um pouquinho também do chapéu virtual depois. Beleza. Acho que pode ser bem bacana pra gente aqui, pra quem não sabe.
Então vamos lá, peraí, são duas coisas. Eu vou começar pela segunda, tá? Tá. Como escolher um espaço, né? Enfim, na verdade, a gente foi meio que foi escolhido pelo espaço, no final das contas, né? A gente precisava ensaiar e o espaço foi o que pra gente conseguiu fazer o trabalho se concentrar, né? Isso em 98, né? Quando a gente fez o primeiro espetáculo do Barracão, o Ninguém. Depois, manter um espaço. A gente está há 22 anos no Barracão. Então é uma coisa muito louca, porque ontem eu tive uma conversa com o Tish, porque a gente está preocupado. Sim. Né? Está preocupado porque assim, a gente sabe que esse ano a gente não vai ter encontro com o público. Entende? Esse ano não vai, porque... Não se a tem, gente for... não. Se a gente for surpreendido por uma possibilidade, serão poucas pessoas, vai ser uma outra coisa. Entende? Então, a gente fala, cara, e aí? Como vai ser? Então, ontem a gente conversava muito sobre isso. Então, como manter o espaço, como fazer o espaço seguir no meio dessa loucura toda, né? E sem que a gente possa chamar as pessoas para espetáculos, chamar as pessoas para conversas, porque o Barracão ele é muito amplo, assim, né? Não é só teatro, a gente faz muito teatro lá, produz muito teatro, mas tem conversas, tem, enfim, visões sobre a vida, questões políticas, tem muitas frentes ali, né? Embora sejamos poucos. O que acontece, então, agora, é que a gente primeiro abriu um chapéu virtual. Né? Abrimos um chapéu virtual, temos poucas contribuições, mas contribuições importantes. Isso é interessante de ver. As pessoas que colocam dinheiro lá estão colocando importâncias, enfim, que não é um valor de um ingresso, não é 30, 40. Às vezes a pessoa coloca 100, entende? Coloca uma grana que você fala assim, poxa, que legal. Então, até agora a gente tem poucas contribuições, mas de um valor importante. E tem algum prazo? O chapéu fica aberto? Ele vai ficar aberto. O que a gente vai fazer... Então, assim, hoje a gente tem duas formas de se contribuir com o Barracão Teatro. Estou falando isso, mas não tenha vergonha também de botar R$10, R$5, o que quer que seja. Sim, porque qualquer ajuda, né? É bem isso. Está todo mundo passando por esse momento e geralmente os artistas ajudam os artistas, né? Então a gente está junto nesse também. Então tem uma coisa que a gente abriu um PicPay, que é @Barracão Teatro, e a gente também abriu a possibilidade de uma conta, pessoa física, né, que é uma conta conjunta minha e da Tish, para recebermos essas contribuições. Né? A gente tá recebendo, né? Eu nem vi hoje, essa semana eu não vi o extrato ainda. Eu vi na segunda-feira, a gente tem aí algum valor importante, que já a gente consegue pagar o aluguel desse mês. Entende? Oba. Isso porque a gente reduziu também o aluguel. Conversamos com a imobiliária, conversamos com a proprietária, que gosta muito da gente, é uma pessoa muito querida. E a gente conseguiu um abatimento. Então, agora a gente está entendendo isso. Assim, o mais importante não é a economia, o mais importante é como é que a gente fica lá, como é que a gente continua contribuindo com o ganha-pão da proprietária. Entende? Ao mesmo tempo, como é que... Ó, a Cal está colocando aí... A Cal está botando ali do PicPay. Exato, é um aplicativo obrigado, super fácil de mexer. Eu nunca tinha mexido, mexi ontem mesmo, foi muito, muito fácil. Exato, é baixar ele e aí você... É barbada. Porque pelo banco, às vezes a pessoa, sei lá, é Banco do Brasil, tem que fazer uma TED, aí paga pro banco. A taxinha aquela, isso. Não vão, né? Chega então não de vamos dar pagar pro banco, nosso paga dinheirinho. pra nós. Exato. Então, está aberto. Ao mesmo tempo, Mari, a gente está pensando em maneiras, por exemplo, de encontrar com o público. Agora, no dia 9, sábado passado, a gente fez uma live pelo Sesc Ceará, que foi muito legal. Eu já estava conversando com alguns artistas daqui para a gente fazer uma live, espetáculo, e aí eles me chamaram. Então, eu falei para os artistas, gente, espera que eu vou ter que fazer uma live agora com artistas do Ceará. Aí fiz contato, foi super massa, assim, toda a coisa de fazer um produto artístico com pessoas que eu nem conhecia. Então a gente foi criando um método de construção desse trabalho que foi muito legal. E é louco, porque parece que a gente, né, o Henrique, a Amanda, a Sâmia Bittencourt são queridos, assim, porque a gente se agarrou num momento de necessidade, sabe? Assim, então parece que a gente agora é irmão para sempre, né? Então, a gente está tentando
Exato, a gente está tentando fazer outras coisas, né? Eu acho que daqui 2 semanas a gente lança uma nova live, depois uma outra, e assim vamos inventando e percebendo como é que isso resulta, né? Então, o chapéu virtual vai ficar aberto, a gente tem aberto os repertórios, então hoje a gente vai abrir o pintor, saindo daqui eu vou fazer um vídeo convidando todo mundo para entrar, então isso é super importante, entrar na página do YouTube do Barracão, porque é ali que a gente vai concentrar. Hoje a gente tem 259 inscritos, ou 258, enfim, é pouca gente. A gente precisa que as pessoas entrem na página para que a No gente YouTube. possa... Do YouTube. Porque aos pouquinhos a gente vai alimentar. A nossa página do YouTube não é Ah, uma coisa sensacional. Tish. A Tish. Ali. A gente não está com um repertório ali no YouTube muito incrível, né? Mas... é ali que a gente vai começar a trabalhar. Então, todo mundo que está aí agora, saiu da live, vai lá, entra no YouTube e se inscreve. Exato, porque a gente vai ter ali palestras da Tish, a gente vai ter ali cursos sobre palhaço, a gente está inventando coisas e está Deixa eu ver aqui. Encontrando cursos teóricos sobre os nossos temas, a Tish está dizendo. Então, vai ter muita coisa, entende? Que maravilha, gente. Porque quando a gente fez a live com a Tish, algumas semanas atrás, muita gente ficou falando: nossa, Tish, dá um curso online, mais live sobre isso. Gente, tá aí o YouTube do Barracão Teatro. Entrem lá, sigam, se inscrevam e se liguem nesse chapéu virtual também. Porque, enfim, é isso. Às vezes a gente fica... Ai, não vou contribuir, tenho um pouco esse mês, tô dando uma segurada porque não sabe como é que vai ser mês que vem. Eu mesmo tô nessa situação porque a gente não sabe como vai ser os próximos meses. Claro. Mas às vezes é isso, não precisa dar lá 100, 50, às vezes 10, qualquer ajuda, né? Assim, isso, porque se todo mundo der um pouquinho... Né, se todo mundo dessa live, por exemplo, contribuir com R$5, né? Poxa, é isso, nesse sentido, né? Coisa, com toda certeza. É isso. Né? Tem um monte de gente aí, então é muito, enfim, muito importante, assim. Esses são os desafios, João. Não sei se respondeu a tua pergunta. Ele mandou. Vai ter hashtag volta Tish e hashtag volta Ézio. Boa! Voltamos fácil. Mas então é isso, assim, é super importante essa questão de entrar no YouTube para estar conosco. Eu estou até vendo aqui uma coisinha, é isso mesmo? Estou entrando agora também aqui. Isso. Vou me inscrever já. Para estar lá acompanhando, ó, 261. Já tem mais gente escrevendo. Acabei de me inscrever. Exato. E faça uma campanha com seus amigos, pare um pouquinho, você não pode contribuir com a grana, não tem importância. Para um pouquinho, fala, gente, se inscreve no Barracão, se inscreve no Barracão. Também no nosso Instagram, que a gente, através do Instagram do Barracão, a gente está divulgando as coisas que vão estar no YouTube. Enfim, a gente agora precisa desse acesso com o público. Dessa rede, então, né? Exato. Então, isso é uma coisa super importante. E eu tenho visto que é isso, né? A gente está nesse momento de reinvenção total, a gente que faz teatro, que trabalha com estar presente mesmo, né? No meio de muitas pessoas, trocando muito. Então, a gente está nesse momento de... A gente não pode fazer teatro, né? O teatro não se faz por aqui, mas a gente pode fazer outras coisas, assim, né? A gente pode... E, sobretudo, criar essas redes, assim. Então, o Café com Máscara também foi muito um desejo nosso de, sei lá, eu digo por mim, assim, fiquei 2 semanas, quando começou a pandemia, né, como assim, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Tudo cancelado, tudo adiado, os espetáculos, os festivais, bom, então vamos se fortalecer, vamos fazer uma rede pra gente conversar sobre o que a gente faz. Pra gente não deixar também quem nos acompanha nas redes sociais, né, sem saber o que está acontecendo por aqui, por esse outro lado, né? Então isso é muito importante, criar essas redes. E é assim que a gente vai fortalecendo também o nosso trabalho. É a gente como artista entrando lá no YouTube do Barracão, curtindo, acompanhando, visualizando, mandando para outras pessoas. E assim a gente vai fortalecendo, né, a nossa rede. Porque a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai fortalecendo a rede e também vai criando acesso. Entende? Porque agora as pessoas não vão ao teatro. Então a gente vai ter que criar realmente essa outra maneira de, enfim, de se relacionar, né? Eu acho que
tinha outra pergunta, eu acho que eu acabei não respondendo. Eram duas perguntas. Eu falei muito do chapéu e tudo mais. A outra era mais... a pergunta Do era espaço. em relação ao... Qual é a importância da linhagem dos clowns europeus, também Ah, claro. registrada por Fellini no seu trabalho? Claro, é super importante. E eu até quero fazer agora uma outra divulgação. Vocês que trabalham com palhaço, vocês em máscara também, o Leandro Calado está com um canal no YouTube, começou há 2 semanas, eu acho, com um programa chamando Ícones da Palhaçaria, ou Ícones da Palhaçaria. Então, ele tem um programa que é o Fala Calado. Lá, ele está fazendo programas semanais, onde ele coloca mestres da palhaçaria. Então, ele já falou de Grok, ele já falou do Leonid Engbarov, que é um russo também incrível. Então, assim, é muito legal. As aulas são muito deliciosas, você vê palhaços. Então, qual é a importância desses caras? Que é, para mim, a mesma importância dos mestres brasileiros. Porque eles vieram antes de nós. Entende? Assim, o que eu faço hoje, palhaço, máscara, não fui eu que inventei. Entende? Isso vem de uma linhagem, assim, a gente está... Aí é que eu acho lindo. Por exemplo, quando a gente pensa no imortal, eu falo, imortal é isso. Imortal é o que a gente continua. Entende? Assim, eu estou continuando um acontecimento, uma vida que é imortal. A vida do palhaço. Imortal até que a gente morra todo mundo, né? Mas enfim, entende? Assim, veio de antes. Então, eu aprendo com o que veio de antes, né? Assim, o tempo inteiro, né? E ele fala muito isso nessa segunda aula, ele fala muito isso de ouvir os mestres, né? Então, é muito interessante isso, porque a importância deles qual é? Eu vejo os mestres e falo, gosto disso. Isso eu não gosto, mas o cara, eu respeito, mas eu não faria isso, entende? Aí você vai se entendendo o que você gosta de fazer a partir da visualização, da relação com aquilo, você encontra o seu caminho. Eu me encontrei super assim, entende? Eu sou da época de Mocó, Dedé, Mussum e Zacarias, entendeu? Então, assim, aquilo para mim era super importante. Quando eu via Jerry Lewis na sessão da tarde, entende? Então, eu adoro as caretas, entendeu? Eu adoro. Aquilo para mim é muito máscara, né? Então, eu acho que é super importante a reverência aos nossos ancestrais, entende? Assim, a reverência aos nossos ancestrais, ao mesmo tempo, uma certa desobediência respeitosa, entende? Pois eu não preciso fazer como ele fazia. Vou inventar um trem diferente aqui, porque a gente está num outro mundo. Na época deles não tinha live, entende? Não tinha smartphone, entende? O mundo já é outro. Então, assim, a gente também precisa ir atualizando a tradição, né? Então, eu acho que tem uma reverência à ancestralidade, daí a reverência, o respeito total aos mestres, ao mesmo tempo criando novas coisas, seguindo a arte, né, para frente. Assim, o palhaço ele vai mudar junto com a humanidade o tempo todo, né? As máscaras também, né? As máscaras também, né? Exato. Com certeza. É isso. Gente, só para atualizar, a gente tem mais alguns minutinhos. Passa muito Pronto. rápido. Quando começa, Passa. eu penso assim, ai, tem bastante tempo. Aí daqui a pouco eu olho, já é metade. Quando eu olho, já tá no final, assim, é muito rápido. Gente, se alguém Sim. tiver mais alguma pergunta para Ézio, por favor, escreve aí que eu tô de olho. Tem Eu alguma vi uma coisa lá atrás. Eu vi uma lá atrás falando. Vai lá. da senhora, aquela? Qual? Daquela senhora? Eu vi, eu Não não sei, sei se. será que... Não, tinha uma que fala Da assim, como Regina é que é Duarte. o palhaço no dia a dia, né? Ah, 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 tá. como é que é Tá, que eu isso? vi que uma outra que depois eu... Porque eu falo, o palhaço no dia a dia, por exemplo, eu sempre penso uma coisa que é, eu quero ser palhaço o tempo todo. Isso não significa que eu quero ser engraçado o tempo todo. Porque o palhaço não é só engraçado. Entende? Então, por exemplo, eu gosto muito de reverter situações. Então, por exemplo, por algum motivo, a gente entrou num quiprocó. Entende, Mari? Aqui no meio da live começou um negócio que tá um saco essa live, não tô aguentando a Mari. Eu falo, como é que eu posso reverter isso? Porque não é isso que a gente quer. A gente não quer ficar nesse atrito. A gente quer viver bem. Isso que o palhaço quer. O palhaço, como uma criança, e aqui está o conteúdo infantil do palhaço, ele quer estar bem, ele quer passar bem o tempo. Eu quero estar bem, eu quero que seja gostoso. Se não está gostoso, que eu vou embora.
É lógico, a gente não é mais criança. Então, assim, se não tiver gostoso aqui, eu vou ficar aqui até o final do compromisso que a gente combinou. Entende? Ao mesmo tempo, como é que eu faço isso ser bom para nós dois? Entende? Então, assim, o tempo todo, a ideia de ser palhaço o tempo todo, não é estar o tempo todo alegre e rindo. Porque isso é mentira. A gente não está o tempo todo alegre e rindo. O palhaço, inclusive, não está o tempo todo. O palhaço apanha. Na hora que ele apanha, não é legal. Dói. E aí a gente ri. A gente ri, o palhaço sofre. Entende? Então, ser palhaço no dia a dia, eu acho que mais do que tudo, é tentar cultivar o ânimo pela vida, o prazer e a percepção da preciosidade que é estar vivo, estar podendo agir aqui, pensar a vida, mudar coisas em nós, poder revolucionar o que a gente é, sabe? Então, eu acho que o ser palhaço o tempo todo, para mim, é isso, assim. Não é muito, não se trata muito de ser o tempo todo engraçado, eba, tudo bem. Não, agora tá difícil, agora tá difícil. Então a gente vai rir disso, mas sabendo que tá difícil. Não é dizer assim, não, gente, isso não é nada. Isso aqui, que massa que a gente tá em casa, super legal. Não é. A gente sabe que não é. Tem dia que a gente acorda louco. Tem dia que a gente fala assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Tem dia que fala, não, tá tudo bem, ótimo. Isso somos nós, né? Então, o ser palhaço o tempo todo, para mim, é isso. É sempre lidar com a vida, se relacionar com a vida, desejando muito ela, do jeito que ela estiver. Isso aqui é o mais Aham. louco. Que lindo. É. Eu tive uma experiência só. Eu fiz um curso uma oficina de palhaço com a Raquel, de Buenos Aires, maravilhosa. E Raquel Sokolovic, ai, não sei, que é super convidada aqui do Café com Máscara também. Acho que qualquer hora dessa vai vir tomar um cafezinho com a gente em espanhol. Quero só ver. Hablando espanhol. Não, ela falou super bem em portunhol. Mas eu lembro de fazer esse curso e, inclusive, foi onde a gente se conheceu. Eu, Fabinho, Ale e Camila. Todos nós fizemos esse curso junto. Que E legal, que foi muito legal. legal, assim, foi o meu primeiro contato com o palhaço e eu lembro muito dela falar isso, assim, de tudo que o palhaço enxerga, tudo que ele vê é a melhor coisa do mundo, assim, né? Eu não sei se ela usava exatamente essa palavra, mas é a impressão que ficou em mim, assim, o registro que ficou. É um brilho, é uma motivação, seja o que for que ele está enxergando, assim, aquilo é muito interessante, aquilo dá muito desejo para ele, assim. E eu lembro dessa Sim, sensação, sabe, de fazer o curso, de sentir isso, assim, nas improvisações e nas conversas depois, assim, no meu corpo, sabe? E foi muito importante pro meu trabalho como atriz, assim, esse contato com o palhaço, assim, enfim, de enxergar o nosso próprio trabalho também, sabe? Como outra coisa. Eu claro, não claro. tenho, não faço, não sou palhaça e tudo mais, mas mudou muito, assim, a minha relação com as coisas, com essa coisa da verdade mesmo que a gente fica buscando, né? Dessa Sim. presença, dessa fé cênica, enfim, que cada um vai falar de uma maneira, mas que é isso, assim, do estar realmente em relação, né? Que é o que tu tá falando Uhum. desde o início, na verdade. E eu queria fazer um gancho com isso de que, enfim, o pessoal falou aqui, acho que Gizotes falou há um tempinho atrás ali, eu resgatei porque talvez, não sei, possa fazer um link interessante, Aizio. Ela falou assim, eu fiquei pensando nisso que você falou sobre a potencialidade da leveza para abordar temáticas profundas. E eu fiquei pensando no contraponto, que é a fala da Regina Duarte, né? Eu sou leve, estou vivo, estamos vivos, enfim. E aí ela falou da posição dela, da senhora Regina Duarte, e dos assuntos da morte do Covid e da ditadura, o quanto é insensível essa declaração dela. Eu conheço o seu trabalho e eu sei que você não ignora as mazelas sociais. Se você pudesse falar um pouquinho Que bom, sobre isso. que bom isso que a Gi pergunta, porque tem uma questão que é a leveza não pode ser uma. Quando a gente fala da leveza, quando eu estou falando da leveza, eu estou falando de a gente vai olhar as mazelas, entende? Elas são pesadas, entende? São difíceis, entende? Quando eu falo da leveza, é para a gente tentar colocar este peso de uma maneira quase que em perspectiva. Então, a gente está passando por isso agora, né? Enfim, a gente está passando por isso agora. Mas vamos pensar daqui 5 anos, daqui 2 anos, vamos pensar à frente, que a gente vai estar rindo disso, entende? A leveza não é como ela propõe, essa senhora, que esquece isso, não vamos ver isso, entende? Não, tá morrendo gente, é sério isso,
Tá morrendo gente, entende? Então, não é simplesmente ignorar, porque isso é cegueira, entende? Isso não é leveza, isso é falsidade, entende? Não, tá leve, imagina, tá leve, eu tô aqui em casa, tá tudo tranquilo, eu tô super leve, é legal estar em casa. Não é pesado. Mas ao mesmo tempo, como é que eu olho a vida e falo assim, então, o que que eu aprendo, o que que eu apreendo com o peso desse momento? O que que vale? Isso me faz pensar no valor da vida. Entende? Não me faz simplesmente dizer, eu quero estar leve, então eu não vou nem pensar nisso. Não, isso é uma ideia fascista. Assim, o discurso é completamente fascista. Entende? O discurso da Regina é fascista, assim como todos os discursos que a gente tem ouvido quando se coloca a vida como menos importante do que a economia, por exemplo, ou qualquer outra coisa. A vida é a coisa mais importante que a gente tem. A leveza é muito mais no sentido de olhar um problema pesado com acolhimento. Eu digo, agora está pesando, então deixa pesar. Entende? A leveza vem daí. A leveza não vem da ignorância. Ou não vem da cegueira. A leveza não vem, não, deixa ficar leve. Não vem, põe um elefante em cima de você e vê se você consegue ficar leve. Você não fica leve. Primeiro você tem que falar, cara, tem um elefante, o que que eu faço? Agora talvez não seja fazer nada. Deixa eu ficar aqui, tomara que ele me deixa pra lá. Entende? Assim, é lidar com o peso, é lidar com o que acontece. De novo, aquilo que a gente falava, o palhaço é relação, né? Deixa eu só fazer, porque eu acho que a gente está super no tempo, está quase acabando. Eu vou depois, a gente pega todas as perguntas e aí eu vou tentar entrar em contato com vocês que estão aí, fiquem atentos, porque a gente depois faz uma outra live, um outro dia, tentando responder, a dialogar essas perguntas todas Oba, coisa boa. muito para frente. Então a gente Tal. E tem muita coisa interessante, o pessoal tá questionando aqui também essa relação com a atualidade, né? Qual a importância do palhaço na sociedade hoje, assim, nesse momento. Então dá para fazer, impossível não fazer os links, né? E também do Diário Baldio, alguém comentou lá em cima. E, enfim, acho que não sei se vai dar tempo. Talvez dê para responder um pouco a relação deixa eu só catar a pergunta de novo, que eu só escrevi Diário Baldio e tá. perdi a pergunta, assim. E quanto tempo temos Mas para matar essa saudade? temos 3 minutos. Tá. Beleza. O Diário Baldio tem isso. Não sei em que momento ele escreveu isso, faz pouco. Mas pede pro Ezio falar um pouquinho sobre a máscara do Diário Baldio. Tá. A máscara do Diário Baldio é uma máscara, as máscaras, né? São máscaras muito ligadas ao universo do bufão, né? Aquele que olha o mundo do qual ele não participa. Ele já é alijado desse mundo, né? Ele não está no mundo. Então, o olhar que nasce dessa exclusão é um olhar muito satírico. Porque é como se eu olhasse o mundo e falasse assim, vocês acreditam nisso? É isso que vocês acreditam? O Buffon ele tem uma coisa muito interessante, né? Porque ele fala, a essência do Buffon, né, diz, tudo bem, você me considera lixo. Tudo bem, ok. Mas não se esqueça que eu sou o lixo que você produz. Eu sou o lixo do seu mundo. Entende? Então tem uma coisa que é uma energia de revanche, de virada de mesa, sabe? De forra, de ir à forra, sabe? Então, as máscaras, elas são muito... elas têm muito esse conteúdo, né? O diário baldio, ele tem muito essa relação com o torto de nós, que é um componente do que somos nós, entende? Assim, o torto de nós é componente do que nós somos. Né? Então, assim, é super importante a gente não deixar de ver, sabe assim? A gente não pode deixar de ver, a gente não pode, a gente precisa ver também a nossa sombra, a gente precisa ver também o nosso lado podre, né? Para que a gente lide com ele, senão a gente... É isso, né? A gente fala, não, eu sou só bom, eu sou só bom, eu sou só bom. Não tem como ser, né? Senão a gente acaba
assumindo posturas completamente, justamente autoritárias e fascistas, né? Ézio, o nosso tempo está acabando. Obrigada Tá. por responder. Tem mais umas perguntas incríveis. O pessoal falou, ai, sai e entra de novo para a gente seguir o papo. Gente, a gente se propôs a ter essa conversa de 1 hora, não sei. Mas assim, a live vai ficar salva e depois tem outros momentos. O Ézio mesmo agora acabou de fazer um convite para a gente continuar esse papo, ele continuar esse papo pelo Barracão. Então sigam o Barracão, sigam o Ézio, sigam a Tish nas redes sociais, se inscrevam no YouTube do Barracão. Isso é muito importante nesse momento para a gente como artista. O Barracão é um grupo incrível que eu admiro demais. O Ézio é um artista que eu admiro demais. Ézio, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Assim. Muitíssimo obrigado a vocês por essa oportunidade. Que De saudade. estar conversando, de estar encontrando esse povo todo. Muitíssimo obrigado. Vida longa ao Máscara em Cena, vida longa ao Barracão. Vida longa ao Barracão, com certeza. E nos encontramos assim numa próxima. E assim seguimos. Tá bom. Muito obrigada, a live vai todos cair. Então aí, acompanhem porque a gente vai responder tudo numa próxima. Fiquem